Já lavaram as mãos hoje? Quantas vezes? Lembrem-se que caso você saia de casa, usar a máscara, levar o álcool em gel com você e respeitar a distância entre as pessoas. Quando você cuida de você, você está cuidando do próximo também. No vídeo de hoje, a gente vai pegar aqueles rascunhos sem máscara com as gotinhas e com máscara sem as gotinhas e passar para nossa versão arte digital, ok? Como eu falei no vídeo anterior, eu deixei na caixa de descrição links de possíveis aplicativos que vocês podem usar. Se você não conseguir usar o mesmo que eu, não tem problema, o importante é que você consiga fazer a nossa atividade aqui junto comigo, ok? Então, essa versão digital, eu vou usar um aplicativo que foi usado no finalzinho do ano passado, que eu mostrei só como uma atividade mesmo, mas dessa vez eu vou usar ele porque eu acho que com ele a gente vai conseguir fazer melhor alguns efeitos de luz e de sombra. Só reforçando que se você não conseguir usar o mesmo aplicativo que eu, não tem problema, o importante é que você consiga participar, ok? Para poder fazer a ilustração digital de hoje, eu vou usar um aplicativo que eu apresentei para vocês no final do ano, que se chama PixArt Color Pintar. Primeira coisa, antes de mais nada, ele é um aplicativo bem fácil de achar aí no Google Play ou na Windows Store, que é quando você tem o Windows Phone. Ele não é muito pesado e ele não precisa de login, então ele não precisa de e-mail, senha, nem cadastro para poder ser utilizado, ok? Uma vez que você baixou, ele já fica liberado para uso. Eu escolhi ele porque ele tem configurações mais completas de pincel, então ele meio que junta o que o Illustrator Draw faz com as texturas que o Photoshop Sketch pode apresentar. Lógico que ele também tem as suas limitações, então, por exemplo, ele não tem aquelas texturas de aquarela, giz, nem nada muito artístico, com textura de material de arte, mas ele serve muito para o nosso propósito, que é fazer a nossa ilustração digital, ok? Primeiro recado, antes da gente começar, é que você precisa ter tirado a foto do seu desenho e essa foto precisa estar na sua galeria para você criar uma camada de imagem. Essa camada de imagem é importante porque ela é a base do nosso desenho digital. Então a gente vai fazer como se fosse uma vetorização, exatamente como a gente fazia de forma presencial. Uma camada que é a nossa ilustração e camadas acima que vão ser a nossa vetorização, que no caso aqui é uma pintura digital, ok? Feito isso, eu coloquei aqui a minha camada de imagem, eu diminuo a opacidade dela, para o meu traço do desenho de verdade, que é a foto, não ficar atrapalhando as camadas que vão vir por cima, que vão ser as camadas de ilustração digital, certo? Só para recapitular vocês, aqui o pincel do PixArt Color Pintar, ele apresenta duas configurações bem distintas, que são tamanho e pressão ou opacidade. O tamanho é o espaço que aquele pincel consegue pintar na sua tela. Então, literalmente, quanto maior o pincel, mais espaço ele pinta. Quanto menor o pincel, mais micro detalhezinhos ele consegue fazer. Isso independente dele ter textura ou não. Quando a gente fala de pressão ou opacidade do pincel, é como ele se comporta na tela quando você está passando o seu dedinho e fazendo o movimento. Quanto mais pressão, mais forte ele fica. É como se você estivesse indo mais fundo. Sabe quando você pega o seu lápis e você faz muita pressão na mão e ele até marca a folha de trás, a página que está atrás? É mais ou menos essa lógica. Quanto mais pressão, mais forte vai ser a minha cor, mesmo que o meu pincel seja pequeno. E quanto menos pressão, mais clarinho ele fica. Igual quando a gente está fazendo sombreado com o nosso lápis e aí a nossa mão fica bem levinha. Como nossos celulares e tablets, né, eles são para uso comum, eles não têm essa sensibilidade de saber qual é a pressão que você está fazendo com o dedo. Então, por isso que o próprio aplicativo tem essa configuração para que você mude a pressão / opacidade e aí você decide quando ele tem que ficar mais pesado, ou seja, com a cor mais carregada, ou mais leve, que com a cor um pouquinho mais suave, que é quando a gente trabalha aí questões de luz e sombra. Como a gente vai trabalhar a logística dessa ilustração? Sempre falei para vocês que quando a gente trabalha com camadas, a gente já tem que ter um raciocínio do que a gente quer fazer primeiro. Então, como vai ser aqui a sequência? Coloquei a minha imagem, diminuí a opacidade, fiz isso, eu vou criar uma nova camada, onde eu vou fazer somente os contornos. Por que é importante deixar os contornos ou a nossa base da ilustração separada da pintura? Por quê? Você pode errar.
que quando você errar, você vai ter que apagar aquela camada. E se você pintou na camada que tá o contorno, você vai ter que fazer aquele contorno de novo. E pode ser que o próximo contorno que você faça não fique com um resultado tão bom quanto o primeiro contorno que você fez. E aí você vai ter o dobro de trabalho. Outra coisa é que se você separa essas camadas, você vai ter uma camada de contorno, uma de preenchimento, uma para luz, que é legal você deixar separado, e uma para sombra, que também é legal deixar separado. Se você quiser, não tem problema nenhum, você pode fazer esses micro detalhes de sombra, como eu estou fazendo, na própria camada de preenchimento. Desde que você se lembre que se você errar muitas vezes e o botãozinho de desfazer que fica lá em cima não funciona mais, você realmente vai ter que excluir essa camada e começar novamente, ok? Mas tentem sempre seguir essa logística. Colocou a camada de imagem, faz uma camada de contorno, faz uma de preenchimento e as camadas seguintes serão todas para poder fazer detalhes e assim por diante. Essa dica, barra conselho para que vocês sigam as camadas assim, também pode ser usado em todos os aplicativos de ilustração, mas especialmente quando a gente usa no computador. Então, por exemplo, lá no Photoshop, quando a gente está presencialmente, ele também tem camadas e o Illustrator também. Lá a gente ainda tem uma outra vantagem que é poder pôr nome nas camadas. Aqui as camadas não aceitam nome, mas elas têm uma movimentação, então isso já ajuda também. Então, por exemplo, fiz uma camada e quero passar para cima, eu consigo passar para cima. Fiz uma camada e quero passar para baixo, eu posso passar para baixo. Outra coisa importante, todos os vídeos que vocês veem aqui, onde eu estou fazendo uma ilustração digital, vocês têm que ter na mente de vocês que essa parte da minha gravação de tela, ela está acelerada. Então eu coloco o vídeo para rodar 2 vezes mais rápido do que realmente foi o tempo que eu levei para produzir. Então, só para vocês terem uma noção, às vezes eu coloco 2 a 3 vezes mais rápido, mas não para que vocês não consigam ver, pelo contrário, para que vocês consigam entender o tempo que leva. Então, por exemplo, se na tela tá mostrando que eu levei 5 minutos para fazer uma ilustração, gravando a minha tela, significa que em tempo real eu levei aí uma média de pelo menos 10 a 12 minutos para poder fazer essa ilustração. Por que eu estou dando essas informações para vocês? Porque é importante que vocês entendam que essas ilustrações elas vão levar um tempo. E aí, o que eu gostaria que vocês fizessem? Reservassem um espaço de tempo para poder fazer isso. Então, por exemplo, terminou todas as suas atividades da escola, assistiu a aula bonitinho, dá um tempo, pega o seu celular e se concentra nessa atividade. Coloca uma musiquinha legal que você gosta e se concentra em fazer essa etapa da ilustração, porque ela realmente vai levar tempo. E principalmente quando a gente faz e desfaz, precisa escolher cor ou tá fazendo pela primeira vez ou usando o aplicativo novo, esse tempo ele fica mais ampliado ainda, porque você vai precisar reexperimentar algumas ferramentas ou descobrir ferramentas novas. Então, essa é a minha dica para quando vocês forem fazer ilustração digital também. Foquem na ilustração de vocês. Outra coisa, mantenham a imagem original próxima. Ah, mas já não tem uma camada com a foto? Sim, tem uma camada com a foto, mas conforme você vai construindo camadas por cima, o que acontece é que aquela camada de foto vai acabar ficando tampada pela sua ilustração digital. Lógico, dentro do PixArt Color Pintar, ele tem uma opção de tirar a visualização daquela camada e adicionar a visualização de novo, ou seja, você pode ver e tirar a visualização para poder enxergar a camada de baixo. Mas, para que funcione melhor, você pode ter o seu desenho do lado, porque assim você consegue ver os detalhes que você colocou no original e ver se você quer ou não adicionar novamente esses detalhes ao desenho digital. Porque, por exemplo, no meu desenho original, eu pintei a máscara como se ela fosse uma máscara de tecido, dessas que são feitas em casa. Um tecido um pouquinho mais grosso, mas como se ela tivesse estampa. Só que no meu desenho digital, eu decidi que eu queria fazer ela toda azul, porque eu acho que ficaria melhor para visualizar a diferença entre o rosto com máscara e o rosto sem. No meu desenho original ele vai continuar pintado com uma estampa, mas na versão digital eu acho que esse detalhe fica melhor. Então é isso que eu quero dizer quando eu falo para que vocês estejam com um desenho físico
perto, né? Coloca ele do lado ou coloca ele na sua frente, que é só para você realmente fazer esses micro comparativos e ver se vale a pena manter ou retirar alguns detalhes quando você for fazer essa versão digital, ok? Para essa ilustração, eu usei basicamente 2 pincéis. O pincel sólido, que ele chama de pincel básico, e o pincel de gradiente, que ele é um pincel que faz um efeito de degradê bem pouquinho, porque eu não coloquei tantos detalhes pequenos. Eu só quis fazer realmente a ondinha do cabelo, para poder parecer que é cabelo, e a sombra, principalmente aqui do queixo, que é uma coisa que fica bem marcada quando a gente está usando máscara, que é o certo, né? A máscara cobrir novamente aqui do topo do nariz até a nossa pontinha do queixo, é o jeito certo da máscara cobrir, ok? Aqui a gente tá quase perto da finalização do desenho. Se você estiver usando o mesmo aplicativo que eu, aqui vai uma dica. Os 2 rostos, né, eles são o mesmo, um de frente pro outro. A única diferença é que justamente eles estão com o lado invertido. Então, tem 2 coisas que vocês podem fazer. Você pode duplicar essa camada e virar ao lado dela, colocar para virar verticalmente. Então, você duplicou, significa que você tem uma cópia. Virar verticalmente significa que você vai espelhar. Então, você pode pegar o rosto pronto e espelhar. A minha segunda dica vem junto com o conselho de uma ferramenta. No meu caso, eu não espelhei. Então, o que eu fiz foi criar uma nova camada, fazer uma nova parte de traçado e depois fazer um novo preenchimento. Por quê? Porque assim eu pude usar a ferramenta de conta-gotas, que é uma ferramenta muito útil quando a gente está pintando qualquer coisa digitalmente. Por quê? Porque o conta-gotas ele vai lá no pixel e vai pegar a cor original daquele pixel e eu vou ter a pele da mesma cor, o traço da mesma cor, cabelo da mesma cor, olho da mesma cor e assim por diante. Então, esses são os 2 meios que você pode fazer essa atividade. Você pode fazer o primeiro rosto e depois duplicar e espelhar, ou você pode fazer como eu fiz, fazer um rosto, pintar, fazer todos os detalhes e na hora de fazer o segundo, só usar o conta-gotas para poder pegar as cores aí e poder fazer o outro lado, ok? Detalhes essenciais desse desenho, dessa nossa ilustração. A ilustração sem máscara precisa aparecer as gotas, porque a ideia é mostrar para as pessoas, você pode enviar esses desenhos mostrando para as pessoas, olha, quando você está sem máscara, é isso que acontece. Você vai falar com as pessoas e você cospe nelas. Ai, professora, que nojo. Mas a gente acaba cuspindo nas pessoas, mesmo sem querer. Porque essas são micro gotículas que a gente não enxerga. Eu reforcei bastante isso no vídeo anterior. Até expliquei como higienizar melhor a sua máscara. E agora esse vai ser o papel de vocês com essa atividade. Vocês vão pegar essa ilustração que vocês fizeram de forma digital e vocês podem compartilhar com os amigos de vocês. Com certeza você tem aquele amigo, aquele vizinho que você tem o número e você vê o fulaninho andando para cima e para baixo aí com a máscara errada. Explica para ele por que é errado. Às vezes o nosso papel, além de lavar a mão, usar máscara, usar álcool, também é ser um agente de informação. Lógico que não é para você brigar com as pessoas, mas dar a informação correta para elas, que é importante continuar usando máscara, mas acima de tudo usar a máscara corretamente, ok? Então tá vendo ali no nosso desenho, tá cobrindo o nariz todo direitinho. Importante ressaltar que eu vou deixar o link aqui na descrição para que vocês possam baixar o mesmo aplicativo que eu, mas que se você não conseguir, você pode sim usar um outro aplicativo que não tem problema nenhum, ok? Se você tem alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui. Até o próximo vídeo e tchau!